Duplo Expresso. Começa agora o Duplo Expresso desta segunda-feira, 22 de outubro de 2018. Seu programa diário de informação com análises políticas, comentários e entrevistas, celebrando a última semana do regime Temer. Na próxima semana, entraremos no período de transição do governo Temer, que foi legitimado pela participação farsesca nas eleições de um PT de gabinete, e iremos, por assim dizer, desta para uma bem pior. O Duplo Expresso vai ao ar pela web, em todas as plataformas sociais, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da manhã, e aos domingos, a partir das 4 da tarde. Substituindo o Wellington Calazans esta semana, este programa será conduzido por mim, falando aqui diretamente do extremo austral do Brasil, em Pelotas, e por Rômulus Maia, que fala de Berna, capital da Suíça. Daqui eu aciono o ilustríssimo Rômulus Maia. Bom dia, Rômulus! Bom dia, Carlos Krebs. Bom dia para você que está nos ouvindo no começo, né, segunda-feira, começo da última semana antes da votação do segundo turno de uma eleição farsesca, falseada, enrolação, engambelação, trampa, trapaça, tudo que você imaginar, todos os sinônimos são possíveis. Gambiarra, ou como falou Wellington, armengue na Bahia, todas essas que vocês imaginarem são expressões possíveis de se utilizar ao nos referirmos a esse simulacro de eleições que nós estamos vivendo no Brasil. E você lembra muito bem, Carlos Krebs, vai ficar difícil a gente falar regime Temer e continuar falando em golpe depois da participação do PT na eleição e, pior de tudo, como se deu essa participação. Então, se falava aí da eleição, mas a gente tem que lembrar não só o desempenho do candidato a presidente pelo Partido dos Trabalhadores, o senhor Fernando Haddad, a forma como ele vem tocando a campanha, pisoteando Lula, o legado e humilhando o eleitor do Lula, mas também da própria presidente Dilma Rousseff, que ela, como a gente já disse aqui, convalidou a sua destituição e ela própria agiu como se a destituição dela tivesse sido legal no momento em que ela concorreu ao Senado sem sequer se pronunciar sobre a sua pretensão de permanecer como a presidente de direito do Brasil. Então, ela tacitamente, ao se inscrever para disputar o Senado por Minas Gerais, sem dizer em março que ela renunciava à pretensão de permanecer como a presidente de direito, se não de fato, do Brasil, ela reconheceu como legal a sua destituição. Então foi lamentável, do início ao fim, a participação do Partido dos Trabalhadores nessa eleição, como ela se deu, e de fato o plano B era necessário, era uma das engrenagens do golpe. Então o golpe agora pode prosseguir e tentar retirar da gente o discurso de que essa nova etapa é uma continuação do regime e um aprofundamento do regime, mas eu falo aqui, eles deixaram a nossa tarefa mais difícil, mas não impossível. E aí, para a gente justamente poder continuar dizendo que é golpe e que agora o regime Bolsonaro é uma continuação do regime Temer-Lava Jato, é importante que a gente denuncie justamente que essas pessoas do PT, o PT jurídico, faziam e fazem parte do golpe. E aí a narrativa fica perfeita. Se você entende que o PT, esse pessoal que deu um golpe está na direção agora, principalmente da campanha, esse PT é parte do golpe, ou tornou-se parte do golpe, aí sim a narrativa faz sentido. Nós que a todo tempo nos opusemos à operação de descarte do presidente Lula, podemos reivindicar sim a bandeira de que é golpe e não reconhecer o governo, portanto, continuar chamando de regime Temer, e não é golpismo. Golpismo seria se ele tivesse vencido em eleições justas. Não é o caso. E a prova definitiva de que tudo isso é uma farsa, Carlos Krebs, foi a revelação no fim da semana passada, que foi amplamente discutida pela gente no programa de ontem e também num artigo que eu publiquei ontem, do fato de que o Fernando Haddad tem uma munição pesadíssima contra o Jair Bolsonaro, o áudio em que ele requisita a empresários o pagamento daquele disparo de mensagens, e tanto ele como a Folha de São Paulo e eventuais outras pessoas que tenham esse áudio resolveram enterrá-lo. Então mostra como eles estão empenhados na vitória do Jair Bolsonaro e pretendem, na realidade, usar isso como uma alavanca, como uma faca no pescoço do que eles veem como o futuro presidente do Brasil. Mais do que nunca, essa eleição é farsa, e aqui eu repito Wellington Calazans quando ele fala que a eleição, se havia, se deu no dia 11 de setembro, quando o PT
voluntariamente tirou a legenda do presidente Lula e deu para o plano B, deu para o Fernando Haddad tocar a campanha e tocar a campanha da maneira que tocou. Então é lamentável, mas é importante que a gente já trate disso antes da votação e não depois, como algumas pessoas pedem, uma minoria já hoje em dia, mas algumas pessoas pedem, porque a maneira como vai ser tocada a campanha nessa semana e principalmente o que eles pretendem fazer com o resultado no próximo domingo diz respeito não a essa votação, mas já a disputa do ano que vem para ver quem vai se colocar como o líder da resistência ao aprofundamento do regime sobre o Bolsonaro. E nós queremos desde já marcar a posição de que nós não aceitamos que Fernando Haddad, que é um dos grandes responsáveis por nos trazer até aqui, sequer ouse aventar a hipótese de permanecer como chefe da oposição, chefe da resistência. Se ele não fez resistência durante a campanha, muito pelo contrário, foi uma capitulação, não vai ser com o aprofundamento do regime que ele vai fazer, né? O endurecimento, a militarização do regime. Quem poderia ser esse eventual líder, Rômulus? Quem se imagina nesse horizonte que se avizinha? Olha, Carlos, é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. Obviamente, né, assim como o nosso candidato era e segue sendo o presidente Lula nessa eleição, ele seria a figura natural, mas é óbvio que o regime também sabe disso e por isso é muito improvável que nós voltemos a ver o presidente Lula. Ele está na primeira condenação ainda lá, a gente colocaram uma multa, como o professor Luiz Moreira sempre lembra quando estão aqui, colocaram uma multa de 30 milhões, no novo processo já são 70, de forma que se ele não pagar essas multas sucessivas, já são 6, 7, 8 processos, imagina, daqui a pouco já vai dar 1 bilhão, 2 bilhões. Se ele não pagar isso, ele não pode ter a progressão de regime. Então, a seguir da maneira atual, se ele não tiver uma atuação extraprocessual de algo vindo de outro poder, como uma anistia pelo Congresso Nacional, o indulto pelo presidente da República, ele não deve sair. E aí, a chance, né, o que o Me desculpa, Rômulo, era isso que eu queria ouvir. O indulto pelo presidente nacional. O candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas fez fortíssimas declarações em um evento ontem na Avenida Paulista, em São Paulo. Só que ele não estava lá, ele estava falando de casa pelo rádio. E ele acaba a fala dizendo que se alguém imagina que o Lula possa ser libertado, pode ter certeza que ele vai morrer na cadeia. Muito bem, é exatamente... Muito importante ouvir isso aí. Exatamente, era isso que eu ia dizer, porque aquela fala que está repercutindo muito do filho do Jair Bolsonaro, embora ela seja terrível, é realidade. Esse pessoal do Supremo Tribunal Federal, quando o poder real encara, eles colocam a viola no saco, o rabinho entre as pernas. Eu vou lembrar aqui alguém que não é nem exatamente, digamos, o poder real, o poder violento, digamos assim, que é o Renan Calheiros. O dia em 2016 em que o Senado, o Marco Aurélio Mello, no momento em que ele ainda estava completamente alucinado, louco, irresponsável, agora parece que ele retomou um pouco do bom senso, mas naquele momento de 2016 ele se deixou entrar no frenesi nacional de combate ao poder político e à soberania popular. Ele, numa liminar monocrática, decidiu afastar o presidente do Poder Legislativo, o presidente do Senado, Renan Calheiros, dizendo que, olha isso, por causa do acessório ele não ia poder ocupar o principal. Então, dizendo que porque ele tinha se tornado réu no Supremo, com isso ele não poderia substituir, na eventualidade da ausência do presidente da República, o presidente, e aí por isso ele não poderia mais ser presidente do Poder Legislativo. Assim, até juridicamente não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, porque essa circunstância de entrar na linha sucessória é algo acessório do cargo de presidente do Senado. Isso nunca poderia ser um impeditivo para ele exercer o principal, que é o seu mandato de presidente do Poder Legislativo, que inclusive é independente do Judiciário. Então, isso nunca poderia ter sido feito tão pouco. Mas aí o que acontece? Naquele momento, o Renan Calheiros vê aquilo. Você pode ter todas as críticas ao Renan Calheiros, mas ele é uma pessoa, primeiro, um exímio articulador político, e um defensor da política e, portanto, por tabela da soberania popular, goste você ou não, dos representantes que nós temos, é o que nós temos, e é melhor poder votar e tirar ele de 4 em 4 anos do que ter essa casta não eleita no judiciário. Ele vendo aquilo, e ele também é uma pessoa que entende o Estado, pensa o Estado, e ele falou, não, isso aqui não é um ataque a mim, é um ataque primeiramente a essa casa, ao Senado, depois ao Poder Legislativo, e, por último, a toda a classe política e
de forma mais ampla a soberania popular. A resposta não pode ser minha, ela tem que ser coletiva do Poder Legislativo. Então ele fez um ato em toda a mesa do Senado dizendo, não vamos, assim, não do sistema, falando, não vamos reconhecer essa decisão do Marco Aurélio, se vocês quiserem eu quero ver todos os ministros do STF assinarem essa bagaça e aí a gente vai pro pau. E ele fez questão de mostrar o desprezo dele por aquele voodoo judicial, como a gente chama aqui, que ele precisa que o objeto acredite para exercer o seu poder. Então é aquele tal bonequinho, né? O voodoo, se você acredita nele, ele pega. Agora, se você não acredita, aí não tem poder. Então, ele mostrou que não acreditava naquele voodoo judicial e foi lá o oficial de justiça, um oficialeco na casa dele em Brasília, a Globo filmando por cima do muro, vendo que ele estava em casa, o cara bateu lá, tocou a campainha e o Renan fez questão de mostrar que estava em casa e que não ia abrir. Então, para humilhar mesmo, exatamente como deveria ser feito. Então, naquele momento, na etapa seguinte, foram para o julgamento no pleno e o Marco Aurélio tomou uma lavada. Ninguém votou com ele. Ninguém votou com ele. Foi tipo 8-1, uma coisa assim. Todos falaram que o Marco Aurélio não deveria ser afastado da presidência do Poder Legislativo. Usaram uma brecha lá, principalmente essa questão que eu falei, que não poderia ser... O Renan Calheiros não deveria ser afastado pelo Marco Aurélio. Eu falei o contrário. Então, o Marco Aurélio não deveria ser afastado do... Isso. Não. Obrigado pela correção. Acho que o Marco Aurélio não poderia afastar e todos, então, encontraram como desculpa isso que eu estou falando, que o fato do presidente do Legislativo estar na cadeia de sucessão, isso é acessório da função. Então, ele não poderia se afastar do principal por estar impossibilitado. Ele fala, não, então, ele continua na presidência do Senado, mas ele é pulado, então. Naquela da sessão, passa direto para o presidente do STF, na impossibilidade do vice, do presidente da Câmara, assumir a presidência da República. E aí, naquele momento, você viu como esse pessoal é frouxo do Supremo Tribunal Federal. Imagine, então, como disse o filho do Bolsonaro, chegar um soldado e um cabo lá com um fuzil. Então, é verdade, isso aí eles vão ser facilmente enquadrados, já tem um general lá, ex-chefe do comando do Estado-Maior do Exército, que na verdade hoje é o presidente do Supremo Tribunal Federal, é a pessoa, o Toffoli é o assessor dele, né? Ele que decide qual é a pauta do Supremo, e a gente está nós estamos nos encaminhando para o endurecimento do regime e para algo brutal. E aí você fala, mas poxa, vocês estão aí falando contra o Haddad. Sim, porque isso está dado. E a gente está querendo que você não alimente esperanças vãs, você não sirva de massa de manobra para o espetáculo fascista que eles querem fazer no próximo domingo. O que eles estão disputando nessa semana já é 2019. É o Haddad querendo permanecer como chefe da oposição. E aí você perguntava, quem que vai ser o chefe? Eu gostaria muito que fosse o Lula, mas é uma impossibilidade. Quem é o outro? Não sei. A gente vai ver quem vai conseguir se cacifar, quem vai ter habilidade nessa circunstância duríssima que vai ser a nova etapa do regime. Então, assim, eu não sei, Eu pergunto para saber se sai desse polo do centro do país e, quem sabe, surge uma nova liderança na região Nordeste, onde o PT deu uma lavada. Carlos, naturalmente, essa é a disputa do segundo turno. A gente vê esse pessoal do PT de São Paulo, jurídico, do Fernando Haddad, querendo diminuir a diferença para o Jair Bolsonaro para dizer, não, nós quase conseguimos, então nós merecemos continuar como chefes da oposição e sermos a candidatura para 2022. Quando, naturalmente, dado o resultado que a gente viu no primeiro turno, a direção de São Paulo deveria ir para o seu centro de gravidade de poder, a direção de São Paulo, a direção do PT deveria seguir o seu centro de gravidade, que é agora a votação que ele teve no Nordeste. Então, certamente o Jacques Wagner emergeria depois do resultado eleitoral que ele obteve na Bahia, com uma nova liderança. Ele que pretende fazer uma aliança, uma frente mais ampla com o Ciro Gomes. Ele defendia que desde o primeiro turno já tivesse tido uma aliança com o Ciro Gomes, tivesse tido o candidato. Então a gente imagina que migra para o Nordeste, contemplando tanto de um lado o Jacques Wagner no PT, como o Ciro Gomes, que eles dois parecem se entender bem. Você gosta disso? Não gosta? Não sei, mas era o que seria natural em olhando a votação que a gente teve no primeiro turno. Então, só que esse pessoal de São Paulo está tentando justamente nesse segundo turno conseguir uma cartada para ganhar uma sobrevida, mesmo depois de tudo que eles fizeram até aqui, de serem engrenagem essencial, indispensável do golpe. Esse fato, Carlos Krebs, do Fernando Haddad ter o áudio e não publicar é a prova definitiva, o batom na cueca, dos objetivos deles de legitimação do golpe. Duplo Expresso.